ia citar o tema de hoje, mas antes de citar, deixa eu só lembrar uma coisinha. Eu dei uma lição de casa aí para vocês. Vocês estão fazendo? Livro de Lucas. Vamos ler as Escrituras Sagradas. Todas as mensagens que estamos ministrando aqui estão agora em cima do livro de Lucas. Importante. E também aquela coisa que serve como um momento de edificação, mas é lazer também. Assistiram lá o The Chosen? Assiste, gente. Vai lá. É bom demais daquilo. Lembrando, gente, é uma releitura, ok? É uma releitura. Nem tudo aconteceu como está ali. É uma construção para se entender melhor. Mas ele vai te ambientar tanto que fica mais fácil você entender os textos depois de ler. Porque você já tem uma imagem melhor. Onde é que passa? Só tem, a primeira temporada tem na Netflix, mas tem ele inteiro no celular, tá? As 3 temporadas, vem uma 4ª por aí. E tem mais novidades que vem por aí, que depois a gente comunica também. Mas vamos seguir isso, que eu tenho certeza vai ajudar bastante. Então, vamos estudar a palavra de Deus? Vamos lá? Tema de hoje: Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Boa pergunta. No domingo passado, nós estudamos aqui o final do capítulo 18 de Lucas, onde narra a história de Bartimeu. Quando nós terminamos, porque ele termina o capítulo com essa história e entra para o capítulo 19, numa leitura distraída, nós imaginamos, acabou o capítulo, acabou a história, vira a página, é outra coisa. Não. Aquele texto tem continuação. A divisão de capítulos e versículos nas Escrituras Sagradas foi algo colocado muito tempo depois pela igreja bizantina, não existe no texto original. E é muito bom que tenha, porque aí a gente consegue localizar melhor os textos. Mas uma quebra como essa de mudança de capítulo dá a impressão de que a próxima história não tem a ver com a primeira, e tem. Os escritores do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, que na verdade são os principais fornecedores, né, do texto, que depois esses textos são reconstruídos pela própria igreja, não é? Vocês estudaram isso comigo lá no Didaquê, a gente explica como que cada dos evangelhos foram escritos. E Lucas, no caso, ele coletou muita coisa acerca de Jesus. E ele não colocou tudo, ele foi colocando o que era mais importante, principalmente para o povo a quem aquele evangelho foi dirigido, que nesse caso eram as igrejas de Paulo, as igrejas herdeiras do ministério de Paulo. Então, colocou ali os temas que abordavam assuntos relativos àquelas igrejas. Quando ele descobre a história do Bartimeu e a história do Zaqueu, que uma se dá na entrada de Jericó, a outra na saída de Jericó, ele entende que as duas tinham uma ligação entre si. Por isso o texto é colocado junto. Dessa forma, se você não assistiu a mensagem do domingo passado, procura depois lá na internet e você vai ver a mensagem sobre Bartimeu, onde nós mostramos esse momento da chegada de Jesus ali em Jericó. Nós estamos na época lá no texto, está na época da Páscoa. A Páscoa para o judeu tinha um impacto muito forte. Eles celebravam um tempo de libertação do povo do Egito. Então eles ficavam lembrando esse tempo todo de que eles eram escravos e estavam livres. O dia dessa libertação, a Páscoa. Acontece que agora eles estão de novo debaixo de um império, o Império Romano. E eles tinham uma profecia entre si de que viria um Messias. Só que eles entenderam que esse Messias seria um guerreiro libertador. Vem Jesus, e nós estamos agora no auge do ministério de Jesus, já talvez no seu 3º ano, e correu em Israel inteiro que o Messias chegou. E agora o Messias está indo para Jerusalém, na cabeça deles, ele vai para Jerusalém, vai depor Roma, ali daqui da nossa cidade, lá da capital, vai tirar esse rei que está aí, que é um boneco na mão de Roma, e vai libertar a nossa nação. Na cabeça do povo é isso que está acontecendo. Jesus vai passar por Jericó. Eles então se sentem privilegiados. O nosso próximo rei está passando pela nossa cidade. Eles então querem hospedar Jesus ali, porque para eles hospedar alguém é uma coisa de muita honra. Nos vilarejos lá do Oriente Médio, vocês vão ver isso comigo quando interpretarmos algumas outras parábolas, quando uma casa recebe um visitante, o vilarejo todo recebe.
Para eles é algo coletivo isso. No caso ali, a cidade inteira, estamos recebendo o filho de Davi aqui entre nós. Logo na entrada da cidade se depara com aquela questão do cego Bartimeu e a sua cura. Estudamos isso domingo passado. Jesus segue agora. E na seguida, Jesus passa por Jericó e vai atravessando a cidade. E conforme ele vai atravessando a cidade, começa-se talvez uma sensação entre as pessoas, uma certa frustração, porque ele não vai ficar aqui. Porque ele se dirige, esse encontro que se dá com Zaqueu, depois eu te explico isso no texto, esse encontro que ele tem com Zaqueu já é para fora dos portões da cidade, do outro lado já. Então há uma certa frustração no povo, dizendo, ele não vai ficar aqui com a gente. E tem essa história do Zaqueu. Esse é o ambiente no qual nós vamos ler agora. Lucas capítulo 19, se você quiser pode acompanhar comigo nas telas também, que assim nós lemos na mesma tradução. Estou lendo ali pela Nova Versão Internacional. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, houve salvação, hoje houve salvação nesta casa. Porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Diferente da narrativa anterior, em que Jesus liberta um homem que é miserável, pobre, abandonado pela sociedade, ele agora lida com um rico, um homem abastado. Isso mostra que o amor de Jesus não faz acepção de pessoas. Ele ama os pobres, ele ama os ricos, ele consegue enxergar qualquer pessoa que tem um coração voltado para ele. Mas vamos entender melhor agora o ambiente, para depois tirarmos lições daqui para nós. Primeiro vamos entrar na história. Jesus então ele está de passagem por Jericó. Jericó ficava mais ou menos uns 24 quilômetros ainda de Jerusalém. O povo imaginando que ele iria se hospedar ali. Ele então parece que mira sair da cidade, talvez para ir para Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, para se hospedar na casa de Lázaro, por exemplo. Lázaro, Marta e Maria, que eram grandes amigos dele. E ali, na saída da cidade, já um pouquinho fora da cidade, o motivo de ser fora da cidade é porque Zaqueu sobe numa árvore, e depois eu falo sobre essa árvore melhor eu falar isso adiante, vocês vão entender dentro do contexto. E foi lá fora da cidade que ele subiu nessa árvore, eu explico isso mais adiante. Continuando aqui. Então, Jesus está passando por ali, só que agora, Jesus está na sua maior fama. E todo mundo fala desse tal de Jesus. Zaqueu ouviu falar desse Jesus. Ele era o quê? Ele era um publicano. O que é um publicano? Publicano é um traíra. Publicano é um cobrador de impostos para Roma. O problema aqui estava no seguinte, Roma cobrava altos impostos das pessoas. E quem eram os publicanos? Judeu. Então todo judeu olhava para um publicano como sendo o cara mais execrável que tinha. É traidor. Está tirando dinheiro do povo e mandando para essa nação opressora. Zaqueu, ele era mais do que um publicano. Ele era chefe dos publicanos. Um outro detalhe que mostrou a sua riqueza era de dinheiro roubado. Como assim? Os publicanos, Roma exigia deles algo, determinado valor, por exemplo, pela pessoa. A pessoa tem que pagar 10. Ele teria que ir lá e cobrar 10 e dar 10 para Roma. Mas e ele? Para ele cobra quanto ele quiser.
Se ele quisesse chegar lá e cobrar 25, ele cobra 25, dá 10 para Roma e 15 é dele, e Roma não achava ruim com isso. Então, essas pessoas extorquiam muito o povo. Zaqueu era rico por causa disso, portanto, odiado por todo o povo. Ele fica sabendo de Jesus. E ele queria ver Jesus, mas agora ele tinha um problema sério. Na verdade, 2 problemas sérios. O primeiro problema sério que ele tinha é que ele era baixinho. O texto destaca isso. Jesus não entrou na cidade carregado no ombro de pessoas, de modo que quem quisesse ver, pudesse vê-lo. Ele estava no meio do povão. Então, quem que é o Jesus? Aquela multidão toda passando. Zaqueu queria vê-lo, mas muito baixinho, não ia conseguir enxergar. Então, por que ele não penetrou no meio da multidão? Aí é o segundo problema. O povo queria pegar o Zaqueu. O povo detestava o Zaqueu. O Zaqueu chegava na sua casa com 2 soldados para te cobrar, ou 3 soldados, quanto ele precisasse, para cobrar imposto de você, e você não podia dizer nada, senão na hora o soldado te prendia. Então, havia um perigo de Zaqueu penetrar no meio do povo, porque havia também no meio de judeu vários grupos, que eram grupos já de extrema, grupos rebeldes. Nós conhecemos, por exemplo, um dos discípulos de Jesus, que era um zelote. Os zelotes eram um grupo de extrema, que eles queriam derrubar Roma na base da força. Só que dentro do grupo dos zelotes, existia um grupo especial, um tático especial, que eram os chamados sicários, que eles carregavam consigo ou uma adaga, ou que é de onde vem a palavra sicário, né? A sicar, que é um pequeno arco e flecha, muito pontiagudo e facilmente penetrando num corpo humano, que ele é pequeno, uma arminha, que carrega aqui debaixo da roupa, você dispara, ela entra no cara e mata o cara. Então, se Zaqueu fosse andar no meio do povo, Zaqueu, entenda bem, tinha que ter olhos nas costas. Porque facilmente alguém marcaria ele, chegaria por trás, atiraria nele ou enfiaria uma adaga nele, no meio da multidão toda, um grito abafado, daqui a pouco eis um corpo estendido no chão. Então, ele tinha que ficar sempre se vigiando. Então, para ver Jesus, o que ele faz? Também 2 coisas que não eram comuns. Para nós não tem muita importância isso, a gente não nota isso no texto, mas depois de estudar a cultura da época, você vai entender as coisas que Zaqueu fez. Ele correu e subiu numa árvore. Olha o que tem de esquisito nisso, te explico. Primeiro, ele correu porque tinha que chegar antes da multidão, não é? Mas o ato de correr era um ato vergonhoso. Eu te explico. Homens nobres, Oriente Médio, não correm. Homens nobres têm que andar em passos lentos, porque isso mostra a sua nobreza. E outra, é indecente um homem nobre correr, porque com aquelas roupas que eles usam para correr, ele tem que levantar aquela roupa e expor as suas pernas. Isso é muito vergonhoso. Para você ter uma ideia, o nível de vergonha que seria se um dia você, distraído, saísse na rua de roupas íntimas. Nesse nível de vergonha pública que seria, ok? E Zaqueu corre. Só abrindo um parêntese, quando você lê a parábola do filho pródigo, você vê que o homem nobre, que era o pai ali, quando fica sabendo que o filho chegou, ele avista de longe, diz que ele corre. Por isso que o vilarejo todo chama atenção. Olha, está correndo, o fulano está correndo. Quer dizer, é um absurdo isso. O que aconteceu de tão especial que aquele homem se expôs à vergonha e está correndo? Era por causa do amor que ele tinha pelo filho dele. É interessante. As histórias vão pegando temperos, né, quando a gente começa a aprender essas coisas. Segunda coisa, subiu numa árvore. Acreditem se quiser, é uma cultura no Oriente Médio, inclusive até hoje, que subir em árvore é coisa de criança. É coisa de até mocinho, tudo mais, ainda vai. Homem não sobe em árvore. Por que isso eu não sei. Eu sei que eu tenho até uma narrativa aqui, que ocorreu no Egito na década de 60. É uma história que conta de um embaixador norte-americano que queimou alguma coisa na luz da casa dele, ele precisou subir numa árvore para consertar lá alguma coisa na casa dele, lá no Egito.
E os vizinhos viram e juntou a multidão para ver o homem que subiu na árvore, e todo mundo rindo dele, ele não entendia o que era. Foi tão assim o assunto, que um dia ele estava reunido com o presidente do Egito, que era o Nasser, na época, e o presidente mencionou: é verdade mesmo que disseram que você subiu numa árvore? E ria dele. É zombeteiro isso. Pois bem, homens não sobem a árvore, mesmo dentro da privacidade da sua própria casa, mas Zaqueu corre e sobe numa árvore. Era a única chance que ele tinha de ver Jesus. Em outras palavras, ou eu me exponho aqui à vergonha, ou eu não vou conseguir ver esse Jesus. Veja bem, vamos comparar primeiro as duas histórias. Na primeira história que nós estudamos domingo passado, eu citei sobre o cego Bartimeu. A questão do Bartimeu era o seguinte: a vida inteira ele ficou escutando, e como todo judeu sabia, a vida inteira ele ficou escutando: vai vir o Messias, Deus vai enviar o Messias, Deus vai enviar o Messias. Finalmente o Messias vem. E ele ouve dizer que um tal de Jesus Nazareno é filho de Davi, é o Messias, e agora o Messias ia passar na cidade dele. Detalhe, ele está no portão, vai passar perto dele. E aí ele fala: e eu estou cego. Passei a vida inteira desejando, na verdade a nação inteira desejando, meus avós, bisavós, as histórias, gerações de gerações, a chance de vê-lo, e eu estou sem vista. É por isso que quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, eu citei para vocês aquela tradução siríaca, que diz assim: eu quero ver, como é que é? Eu quero para que eu possa te ver. Esse era o desejo dele, ele queria ser curado para poder ver Jesus. Então, agora temos um outro cego aqui. É um cego que via, que é o Zaqueu. Via, mas não via. Porque Zaqueu agora aqui, cego com seu dinheiro, cego com sua riqueza, cego com o tipo de vida que ele levava, ele tem a chance agora de ver Jesus. E para isso, ele vai lá, sobe na árvore. Ele subiu numa árvore que ela se chama sicômoro, ou, como está traduzido aqui para nós, coloca para mim a imagem, por gentileza, figueira brava. Ela é assim a árvore. Eu me lembro, muitos anos da minha vida, eu ouvi: era uma árvore cheia de espinho. Não, não tem espinho nenhum não, tá, gente? Vocês ouviram essas interpretações, não é assim. É essa árvore aí. É uma árvore com muitas folhas, né, folhas grandes, galhos baixos, de modo que dá para você ficar meio escondidinho ali. Que Zaqueu tinha que ficar escondido. Então ele está escondidinho ali, assim ninguém consegue vê-lo, está escondido no meio das folhas. Diz assim em Lucas, no capítulo 19, versículo 4, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Essas árvores, elas não podiam ficar dentro da cidade por uma questão de tradição rabínica. Os rabinos judeus sabiam que a origem dessa árvore era uma origem egípcia. E ela era usada, por serem frondosas assim, para serem feitos rituais debaixo dela. Havia muitos rituais que eram feitos de outras religiões debaixo dessas árvores. Como eles eram muito supersticiosos, eles entendiam que se alguém sequer passasse por baixo daquela árvore, ficaria contaminado, por causa da feitiçaria, sendo que foi feita debaixo daquela árvore. Então não era permitido ter essas árvores dentro da cidade. Tinha até uma medida, somente depois de 22 metros do muro da cidade é que poderia. Tal. Então por isso que eu estou dizendo, Zaqueu já estava fora da cidade. E Jesus já está saindo. O povo já está ficando meio frustrado, que Jesus não vai dormir na cidade deles. Só que agora Zaqueu é localizado. E localizado pelo povo. Mas como é que você sabe disso? Eu te pergunto, eu devolvo a pergunta. Como é que Jesus sabia o nome dele? Porque os textos antigos, eles são muito objetivos. Diferente dos nossos textos ocidentais, que dão todos os detalhes. Um texto ocidental talvez diria assim: então ele parou, olhou, viu naquela árvore, reparou que havia uma... Lá no texto não vai dizer nada disso. Diz assim: Zaqueu, desce daí, é mais objetivo o texto antigo. Então nós fazemos uma leitura do texto. Como é que Jesus soube do nome? Aqui eu vou te trazer o porquê. Zaqueu era detestado, Zaqueu era odiado,
e alguém localizou o Zaqueu. Olha o Zaqueu ali! Detalhe, em cima de uma árvore. Se eu lhes contei que lá no Egito, da década de 60, viram lá um embaixador subindo na árvore, juntou toda a vizinhança e ficaram rindo do cara, imagina lá naquele tempo, que isso era muito mais forte, o povo deve ter vindo para zoar mesmo com Zaqueu, para zombar com ele, mas mais do que isso, era a chance que alguém tinha de xingar o Zaqueu. Porque imagina, você foi extorquido pelo Zaqueu, não pôde falar nada, 3 guardas atrás dele, você sabendo que você deve 10, o cara te cobrando 35, você não podendo xingar o cara, porque senão você vai preso, agora você está no meio de uma multidão, você é um anônimo para ele, não tem como ele te marcar. Aí o povo começa, e xinga o Zaqueu, e zomba do Zaqueu, obviamente chamando a atenção de Jesus para o Zaqueu. Vamos para o contexto. O contexto é da Páscoa. Na cabeça deles, Jesus é um grande guerreiro libertador, que vai tirar o Império Romano e destruir tudo isso, e está indo para a capital. Por que não começar essa limpeza aqui, com esse indivíduo? Então eles estavam esperando talvez de Jesus falar dos pecados ali de Zaqueu naquele momento. Sabe o que queria acontecer? Um linchamento público. O povo estava esperando Jesus fazer uma coisa assim para eles lincharem o Zaqueu. E o que Jesus faz? O mais inesperado possível. Como se já conhecesse o Zaqueu. Zaqueu, ó, vou na tua casa, hein? Como? Zaqueu, eu vou pousar na sua casa. Aquilo chocou o povo. Tanto que você vê agora que muda-se o sentimento. O sentimento do povo de repulsa a Zaqueu começa agora questionando Jesus. Como assim? Ele está indo para a casa do Zaqueu? A gente quer que ele fique na nossa cidade, mas, sabe assim, num prostíbulo, seria mais ou menos isso, né? Ele vai se contaminar. Não pode ser isso. Então, Jesus defende o Zaqueu. É interessante, porque a coisa está ficando tensa, e até o linchamento. E Jesus, então, ele, da mesma forma como ele tomou o partido de Bartimeu, lá atrás, o cego, que estavam mandando ele calar a boca, e trouxe o Bartimeu e curou o Bartimeu, ele agora faz com o Zaqueu. Ele desvia a atitude de murmuração daquela turba toda, de cima de Zaqueu, para ele. Ele sofre para salvar o Zaqueu. A próxima cena que emenda, que Zaqueu está falando, já é na casa do Zaqueu. E é na casa do Zaqueu já durante o jantar. Então note, o texto é muito rápido. Jesus ainda desceu, Zaqueu desceu, andou ali com Jesus, foi em direção à sua casa, deu ordens para os seus servos, foram preparar jantar. Certamente ali um momento de descanso, de lavagem de pés, de banho. E eu fico imaginando, pense você, se coloque no lugar do Zaqueu. Pense você, esse homem que está aqui na minha casa, acabou de me livrar de ser morto, agora. Esse homem arriscou a vida dele por mim, ele não me conhece. Esse homem, que é um rabino, que é um mestre, que nunca sequer me cumprimentaria, se ofereceu para vir na minha casa. Ele não está entendendo isso. Ele falou, eu estou sonhando. Ele é o Messias. E está vindo na minha casa. Eles se preparam para o jantar. Os jantares ali, vocês devem se lembrar por cenas, são mesas baixas, você senta meio como que deitado, apoiado no seu braço esquerdo, com o direito que você come, e ali as pessoas estão, mas há uma cerimônia por detrás de tudo aquilo, onde então Zaqueu vai se levantar e vai fazer um discurso para o seu visitante. Certamente ali estava Jesus e discípulos de Jesus também, talvez mais alguns convidados de Zaqueu. E Zaqueu então se levanta e começa
a falar. Lucas 19, 8. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A lei mandava 2. Ele falou: eu vou devolver 4. Nessa passagem mostra a reação de alguém que recebeu um impacto muito forte de Jesus na vida dele. Ele diz algo do profundo do seu coração. Ele sabia que ele precisava mudar de vida e ele resolve uma mudança radical. O opressor agora quer ser um homem de bem. E assim como Zaqueu, vamos colocar antes, assim como Bartimeu, lá anterior, no texto anterior, foi curado da cegueira e passava a ver as pessoas, agora o Zaqueu foi curado da cegueira dele também, a cegueira do materialismo, que só via pessoas como objetos, e ele começa a enxergar pessoas, porque a primeira coisa que o Zaqueu toma consciência são dos pobres ao seu lado. Podemos falar que estamos falando da cura da cegueira de Zaqueu, mas é mais do que cura. Domingo passado eu citei uma palavra aqui, vou repeti-la aqui hoje, é uma palavra grega chamada sozo. Essa palavra não tem uma tradução única para a língua portuguesa. Você tem que somar palavras. Libertação, saúde, cura, salvação, na sua maioria das vezes é traduzida como salvação. Salvar, curar e seus derivados. É essa palavra. Porque ela é tudo isso. Ela representa uma libertação total da vida da pessoa. Como se camadas e camadas na vida da pessoa fossem de repente rompidas. E ela começa a ver a vida de uma maneira diferente. Ela começa... Vamos ver as situações em que Jesus cita a palavra sozo. Quer ver algumas situações? Por exemplo, o cego Bartimeu. Acabou, eu estou vendo, sozo. Foi uma experiência totalmente nova na vida dele. Experiência daquela mulher que tinha 12 anos, um fluxo de sangue, que ela tinha que ser rejeitada da sociedade. Naquele momento, Jesus fala: a tua fé te sozou, te salvou, te curou. Pronto, ela tem uma vida completamente nova agora, a vida dela mudou completamente. Você vê aquele homem que tinha lepra e foi curado, então, sozo, sua fé te salvou, te curou. A vida do homem mudou completamente, ele tinha que viver afastado da sociedade, agora não, ele poderia ter uma vida social. Nota isso, às vezes a gente pensa em salvação somente em termos de céu e de inferno, sabe, coisa de eternidade, mas não era esse o pensamento dos judeus. Para eles, a bênção de Deus estava em viver. Então está falando de uma experiência na terra, é isso que Jesus quis dizer: eu vim para vocês ter vida e vida em abundância. Meu irmão, deixa eu sair do meu texto e vir aqui para nós. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você. É para nós termos essa vida aqui. Eu vou para o céu um dia, mas enquanto eu não vou para lá, eu tenho que experimentar essa salvação de Deus aqui. Experimentar essa vida boa aqui. Por isso que de vez em quando a gente tem que parar e perguntar: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Tem algo mais para viver, eu tenho alguma coisa mais para experimentar. E é isso que Jesus deu ali para Zaqueu. Agora, interessante, Zaqueu não é cura física, não é nada disso, mas ele foi curado da maneira como ele via o mundo, da maneira como ele via as pessoas. Era um outro tipo de cegueira. Lucas 19, versículo 9 e 10, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. A palavra sotéria é uma derivada da palavra sozo. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar, sozo, o que havia perdido. Nessa história, em um só dia, terminando aqui a história do Zaqueu, em um só dia, olha o que Jesus faz em Jericó, um só dia. Primeiramente, ele liberta um homem logo na entrada da sua cegueira, liberta o Bartimeu lá da sua cegueira, cura o homem, dá ao homem uma nova esperança de vida. Ele não precisava mais ser uma vítima da sociedade, não precisava mais ser um mendigo, não precisava ser mais uma pessoa que dependia dos outros para sobreviver. Agora ele poderia produzir, agora ele poderia reagir. Num só dia Jesus resolve a vida desse homem. Num só dia ele resolve também a vida do Zaqueu, que também era alguém afastado da sociedade, mas por ser rico. E esse homem foi liberto
da sua maneira como ele via a vida. Ele foi salvo de si mesmo, ele foi salvo de que ele era odiado por todos e agora não seria mais. Ele estava livre agora para andar no meio do povo, porque ele mudou. Então, num só dia, Jesus muda a cidade. A cidade foi mudada. Porque até para aquela cidade opressora, Jesus foi misericordioso, porque agora eles estavam livres de um cobrador de impostos opressor. A população tinha que continuar pagando imposto, porque devia isso para Roma, mas vai pagar apenas o que é devido, não haveria extorsão. Então Jesus demonstrou compaixão pelo mais pobre, pelo mais rico, por toda a cidade. Gente, Jesus é realmente incrível. E aqui eu queria falar, igual o nosso irmão lá, o R.R. Soares fala, palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Ele é demais. Ele é demais. O que ele faz é fantástico. Eu quero tirar algumas lições rápidas aqui agora, e agora sim é que eu entro no meu tema aqui no sentido de lições. Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Essa caminhada da vida, há uma caminhada na vida do Zaqueu. E eu quero examinar essa caminhada da experiência dele para tirar lições para nós. Porque todos esses personagens bíblicos, eles são arquétipos. Ou seja, são tipos para serem copiados, falam de nós. O que eu quero te dizer é que é uma história real? Poderia ser uma parábola. Mas sendo uma parábola ou sendo uma história real, sou eu e você ali. Eu e você somos o filho pródigo, eu e você somos o pai do filho pródigo, eu e você somos o Zaqueu, nós somos o Bartimeu, nós somos a multidão também que quer pegar o cara de pau, nós somos todo mundo. E ali nós vamos encontrar em momentos da vida dessas pessoas coisas que se identificam conosco. Talvez essa caminhada do Zaqueu tenha muito a ver com você e tem a ver comigo também. Por isso eu quero descrever aqui 4 passos dessa caminhada dele rapidamente. O primeiro, o sentimento de vazio, de que lhe falta algo. Esse é o primeiro momento marcante da vida do Zaqueu. É aquele sentimento que você olha para a tua vida e fala, meu Deus, não era para a vida ser assim. Ou como o nosso tema de hoje, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? No caso do Zaqueu, veja bem, ele era rico, ele tinha tudo, mas a vida dele estava um vazio. Alguma coisa tinha que mudar na vida dele. Olha a questão do Zaqueu, ele poderia fazer o que quisesse, mas não com tanta liberdade ao mesmo tempo, porque ele era odiado, talvez só cercado de bajuladores ou de gente que era tão corrupta quanto ele. E a vida dele começa a ficar chata. Não é diferente a vida do Zaqueu como a vida de muita gente que daqui a pouco, assim, vamos colocar aqui, até para nós aqui, situações. Tem pessoas, por exemplo, que a vida está vazia, então ele vai querer uma grande emoção. Ele precisa jogar adrenalina, está faltando adrenalina na vida dele. Porque a vida ficou chata. E aqui eu vou colocar várias situações totalmente diferentes uma da outra. Tem gente, por exemplo, que busca isso no sexo. Então vai lá, enfia o pé na jaca, separa da mulher, separa do marido, vai ter casos por aí. Ou senão a pessoa fala, não, quer saber de uma coisa? Eu quero viajar pelo mundo. Legal, viaja, uma viagem legal, 2, 3, 4, daqui a pouco não aguenta mais o aeroporto, o lugar está muito chato, vai no lugar paradisíaco e não tem mais graça. Sabe por quê? Poucos domingos atrás eu usei muito essa palavra aqui para vocês, que um problema está na palavra demasiadamente. Tudo que é demais enjoa. Tudo que é demais, mais do mesmo te deixa no mesmo lugar. E aí a pessoa fica patinando na vida. A vida perde a graça, a vida fica sem graça. E ela fica em busca de uma nova emoção. Alguns buscam numa religião. Então ele vai para o esoterismo, vai ver alguma coisa diferente. E até para Jesus também. Tem gente que vai buscar isso na igreja, vai na campanha de não sei aonde, vai lá e pega objetos mágicos de alguma igreja que alguém ungiu, para tentar de alguma forma fazer alguma coisa para a sua vida que dê uma experiência nova, e quer uma experiência. Acontece que de vez em quando a gente encontra na nossa vida pessoas que parece que elas estão bem. Aí você olha aquela pessoa, você descobre que ela segue a Jesus, você fala, ele tem um negócio que eu não tenho. Ele achou uma coisa aí que eu não achei. Então, Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E você começa, seguir de longe. Esse é um segundo passo.
quando começa a seguir Jesus de longe. E aqui eu não estou me referindo somente a uma pessoa que está procurando Jesus pela primeira vez, que era o caso de Zaqueu. Eu posso estar falando de mim e de você aqui. Porque de vez em quando, na nossa vida, a gente se perde no caminho de Jesus. Deixa eu contar uma coisinha aqui rápida para vocês. Jesus, ele falou o seguinte, anda comigo, meu jugo é suave. A palavra jugo é o seguinte, jugo é uma canga que se coloca no boi, andam 2 bois para puxar um arado. Então põe aqui um negócio de madeira que prende o boi mais velho no boi mais novo aqui, para andarem no mesmo passo. Se o boi começa a andar mais rápido do que o outro, ou muito mais atrás do outro, a canga pesa. O que Jesus está falando, anda comigo, anda do meu lado que é suave. Quando a vida não está suave, meu irmão, você está fora do caminho de Jesus, você está fora do passo dele. Então, às vezes, a gente se perde nos caminhos, no passo de Jesus. A gente perde Jesus, como José e Maria, que perderam Jesus lá no templo. Lembra disso, quando ele tinha 12 anos de idade? Tem gente que perde Jesus pelo caminho também. E nessa de perder Jesus pelo caminho, você fica assim, buscando. Aí é esse ponto que eu estou falando aqui. Aí você começa a buscar Jesus. Espera aí, eu perdi. Aí você perdeu Jesus, você vem no culto, o irmão do teu lado está lá chorando. E você olha assim para o irmão, está assim, né? Não estou sentindo isso que ele está sentindo. Aí você vai pela internet, começa a ouvir tudo quanto é pregador, tudo quanto é música. Você quer ter alguma coisa que o outro está tendo e que você não está tendo. É uma busca. E aqui eu não estou te criticando, não. Estou dizendo que é um fato, que acontece com muita gente. Você está à procura de alguma coisa nova, que mexa com a tua alma, que te dê prazer em algumas coisas que talvez você não está tendo mais. A vida está sem graça. E aí começa aquela busca por novidade. Só que eu tenho uma novidade aqui para você. É o caso de Zaqueu e pode ser o seu. No caso de Zaqueu, ele está lá em cima da árvore, e agora ele viu Jesus. E a hora que ele vê aquela multidão e viu, identificou Jesus, para ele aquilo já foi suficiente. Eu vi, o Messias tão falado, tão esperado, vou contar para os meus netos. Não estava perto dele, mas de longe eu vi o cara, eu vi. Né? Ele contente assim, e olhando para Jesus. A surpresa para o Zaqueu foi que depois Jesus olhou para ele. Eu fico imaginando quando cruzou o olhar. E quando ele percebeu que Jesus queria falar, era com ele. Vou trazer isso para você. Meu irmão, quando você está buscando olhar para Jesus, a hora que você vai ter um momento que você vai reparar algo, ele também está olhando para você. Ele também está. Você está prestando atenção em Jesus, e ele está prestando atenção em você. Aí te leva para um novo momento, uma nova experiência de vida, que foi a experiência do Zaqueu também. Terceiro, se sentar à mesa com Jesus. Aí eu estou falando de muita gente aqui já. Talvez seja essa a maior parte das experiências de vocês, porque em pleno domingo, vocês estão numa reunião da igreja, eu acredito que vocês têm experiência com Jesus, sim. E talvez muitos de vocês estejam talvez na melhor fase até mesmo. Muito boa, muito boa. Mas lembra, o bom é inimigo do ótimo. Mas está muito bom. É o momento em que você senta à mesa com Jesus. É o momento que agora você ouve Jesus. Você conhece a voz dele. Agora você sabe quem é Jesus. Você tem experiências com Jesus. Vamos trazer aqui para nós. Você adora Jesus. Você canta aqui para Jesus. Acredito que alguns de vocês hoje aqui, até mesmo no culto, no meio da adoração, aquela experiência gostosa de proximidade com Jesus. E essa felicidade te preencheu, te encheu. Tá bom, é feliz. E isso me lembra a experiência de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Está muito bom aqui, Deus estava tão bom que ele falou o seguinte: vamos construir tenda aqui, vamos ficar aqui. Estava tão bom aquela experiência com Jesus que eles até esqueceram que tinha outros discípulos, que tinha outras pessoas. Pedro esqueceu até que tinha mulher, não é? Está lá, está todo mundo lá diante de Jesus, vamos ficar aqui. E às vezes a gente tem essas experiências com Deus que a gente fala: meu Deus do céu, eu não quero mais nada na vida, eu quero só isso aqui. Talvez fosse isso que Zaqueu queria, que aquele jantar, aquele momento na casa dele durasse ali para sempre. Zaqueu está pasmo ali diante de Jesus, mas é nesse momento que acontece o quarto passo que eu vou te falar aqui, que é o de Zaqueu e é nosso também, quando os nossos olhos são abertos. Tem um momento aqui muito próximo.
Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? É algo assim, está muito bom, mas eu quero fazer mais. Mesmo quem está bem com Jesus também faz essa pergunta. Essa pergunta aqui não é uma pergunta só de quem está desesperado, não. É de quem está bem também com Jesus. Porque você sabe que ainda dá para ficar melhor. E Zaqueu, ele percebe, há uma outra felicidade ainda maior do que essa que eu estou experimentando agora. E a primeira coisa que ele pensa é, eu vou me acertar com os pobres. Foi a primeira coisa. Toda vez que você se aproxima mais de Deus, Ele vai te empurrar para servir pessoas. Guardou bem? Você quer servir mais a Deus, Ele manda você servir pessoas. Pedro queria se acertar com Jesus porque tinha negado ele lá na cruz. Jesus fala para ele o quê? Pastoreia minhas ovelhas. A prova de amor que eu quero de você é essa. Vai cuidar de gente. Vai fazer algo por alguém. Jesus ensinou algo que não está nos evangelhos, mas Paulo cita isso em Atos 20. Ele fala assim, em versículo 35. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Numa outra tradução diz, há maior felicidade em dar do que em receber. Essa experiência nos leva a uma nova experiência na vida. Porque até então a nossa experiência talvez tenha sido a maioria de nós aqui só de receber. Eu tenho recebido palavra de Deus, eu saio daqui aquecido. Eu tenho tido tempo de adoração, eu saio daqui com meu coração aquecido. Mas e daí? Para que tudo isso? Esse é o ponto. O que nós vamos fazer com isso? Aí nós vamos entrar numa outra experiência ali, que é essa experiência que eu estou falando, né? Que é a experiência que Zaqueu teve. Eu vou servir os pobres. O Paulo fala, vamos dar, porque é melhor dar do que receber. Ou Paulo fala também na carta de Gálatas, Gálatas 2, versículo 20, ele fala assim, fui crucificado com Cristo. Assim, daqui em diante, leiam em voz alta comigo, vamos lá? Junto comigo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É isso. Agora Jesus vai viver através de mim. Gente, essa experiência aqui que Paulo está dizendo, é aquela experiência daqueles discípulos na estrada de Emaús, final de capítulo 24 de Lucas. Eles estão voltando da crucificação, eles não entendem tudo aquilo de crucificação. O Messias morreu. E um caminhante vai com eles na rua e eles não sabem quem é o cara. E o cara perguntando de Jesus e eles contando de Jesus para o próprio Jesus, sem reconhecer que era Jesus. Finalmente ele mira de ir embora, eles entram na casa, falam para ele comer junto com eles, ele entra. E quando ele vai partir o pão, aí eles entendem, é Jesus. Quando eles veem Jesus, o texto diz que Jesus desaparece. E nesse momento que Jesus desaparece, mas por que ele desapareceu? Porque não precisava mais ser o Jesus físico agora. Jesus agora foi para dentro deles. É essa experiência, meu irmão. Por enquanto você está vendo Jesus, você está na mesa com Jesus, você está comendo com Jesus, mas agora precisa essa experiência aqui de Gálatas 2, onde fala, é Jesus vivendo em mim agora. Agora eu vou amar as pessoas como Jesus amou. Agora eu vou ver as pessoas com os olhos de Jesus. Nós vamos olhar ao redor, ver pessoas pobres, mas vê-las com os olhos de Jesus agora. Eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Eu olho para as pessoas e eu quero servi-los de alguma maneira. Eu vejo pessoas doentes, eu preciso fazer alguma coisa por aquela pessoa. Eu vejo uma pessoa que está passando necessidade, eu quero fazer alguma coisa por ela. Agora as pessoas já não são mais objetos para mim. Assim como o Bartimeu, o Zaqueu também é curado da cegueira dele. Porque assim como o Bartimeu era um cego que não via, o Zaqueu é o cego que via. Via, mas não via. Ele olhava para as pessoas e ele via números nas pessoas. E eu te pergunto, meu irmão, o que você está vendo quando você olha para as pessoas? O que você está vendo nas pessoas que estão ao seu redor? O que você está vendo, por exemplo? Quem é o teu marido? Ah, meu marido é um bom homem, provedor. É chato de vez em quando, mas é um bom marido.
Você não está enxergando ele ainda. Ele é só alguma coisa para você. Me fala da tua mulher. Ah, minha mulher bonita, cozinha bem. Você percebeu? Para mim, meu. Mas e ela? Quem é ela? Nós estamos cegos para as pessoas que estão ao nosso redor. Então que Jesus abra os nossos olhos. O modo como você vê as pessoas fala um pouco de quem realmente você é. Esse é o ponto. Por que Zaqueu via números nas pessoas? Porque ele era ganancioso. Por que você vê as pessoas como seus servos? Porque você é mandão. Porque você abusa das pessoas. Porque você se vê como superior às pessoas. Eu tenho uma figura de linguagem que ajuda a gente a ver bem isso aqui. Vamos lá. Vamos usar a seguinte figura de linguagem: ovelhas. Ovelhas naturais, ovelhas, não de igreja, ovelhas. Um pastor de rebanho. Quando um pastor vê as ovelhas, o que ele vê? Ele vê animaizinhos frágeis que dependem dele. Isso faz dele o pastor. Ele gosta delas, ele cuida delas. Ele vê as necessidades delas. Agora, vem cá. Quando um açougueiro vê uma ovelha, o que ele vê? Quando um costureiro vê uma ovelha, o que ele vê? Quando um lobo vê uma ovelha, o que ele vê? Nota que quem você é revelado no seu olhar. Irmão, irmã, tem um dia em que a gente acorda e percebe que a vida não tem sentido se você não enxergar melhor as pessoas que estão ao teu lado. A vida, meu irmão, ela é feita de encontros, ela é feita de relacionamentos. Os nossos relacionamentos ao nosso redor precisam ser construídos, precisam de manutenção. Eu não estou falando aqui de discutir relação, eu estou falando de práticas que ajudam a gente a se relacionar melhor com as pessoas. Seja nossos amigos, seja nossa esposa, nossos filhos, o marido, os nossos pais. Nós precisamos criar pontes. Relacionamentos precisam de investimento, de tempo de qualidade. É horrível quando as pessoas só te veem como algo que eles podem usar de você. Você se sente usado. É horrível quando as pessoas só te procuram quando elas precisam de você. No entanto, encanta quando a gente percebe que alguém gosta de nós pelo que nós somos. Por aquilo que nós somos valorizados. Por isso quem ama precisa saber usar bem essa linguagem do amor, admirar a pessoa, elogiar a pessoa, se interessar pelo mundo da outra pessoa. Mas aqui vem um ponto para você. Não espere que as pessoas façam isso com você. Comece você a fazer isso por elas. As pessoas todas estavam olhando Jesus, eles estavam usando Jesus. O que eles queriam de Jesus? Queriam que Jesus fosse um guerreiro, fosse lá, deportasse, acabasse com Roma, para aliviar o imposto deles, para aliviar a coisa. Eles não estavam nem aí com Jesus. Queriam usar Jesus. Mas Jesus não os olhava dessa maneira. Jesus queria o melhor para eles. Segue os passos de Jesus, meu irmão. Não segue os passos da multidão. Comece a fazer algo por alguém. E eu vou terminar dizendo o seguinte: o mesmo Jesus que atravessou Jericó está aqui hoje para curar a mim e você da cegueira, para que a gente saia daqui hoje com os nossos olhos abertos. Amém? Tem uma última coisa para te falar, vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por gentileza. Que Deus nos cure da nossa cegueira. Que Deus cure você da cegueira de você não estar enxergando o seu marido, a sua esposa, os seus pais, os seus filhos, como eles realmente são. Talvez tenham cascas aí de relacionamentos entre vocês. Olha lá para dentro do coração. Que Deus nos cure da nossa cegueira e do nosso egoísmo de não enxergar pessoas ao nosso redor. Muita gente ao nosso redor são postes que a gente se desvia. Estou falando de gente na tua empresa, no caminho que você faz no dia a dia. São postes. Você passa pelas pessoas e eles são objetos. Que Deus nos cure dessa cegueira, de só querer ver vantagem de alguma maneira. Como no domingo passado falamos do cego
Bartimeu, hoje estamos falando de um outro cego, um cego que via, o cego Zaqueu. Eu acho até interessante aqui 3 narrativas rápidas dos evangelhos. No livro de Marcos é que chama ele de Bartimeu, o cego lá. Não aparece em Lucas, aparece lá em Marcos. E diz lá que havia um cego chamado Bartimeu. Em Lucas, conta que havia o Bartimeu e depois emenda na história do Zaqueu. No livro de Mateus, eu sei que ali talvez a leitura seja outra, mas aqui é a minha leitura agora poética, baseado nisso do que Mateus fala. Mateus fala assim: haviam 2 cegos. 2 cegos. O outro provavelmente é o Zaqueu. Então, que os nossos olhos hoje sejam abertos aqui. Que hoje, aqui agora, nós vamos orar agora. Quanto tempo leva para Jesus fazer um milagre em você? Nós vamos orar agora. E esse milagre vai acontecer nos seus olhos. Para que você possa olhar talvez para quem está talvez aí do teu lado. Quem sabe se você entrou aqui hoje, casal, brigado. Estão aqui, brigado. Na hora do louvor está até cantando assim, um do lado do outro, assim, meio virado. Você pode entrar daqui desse jeito. Mas hoje você vai abraçar essa pessoa e vai entender. Deus, eu quero ver essa pessoa como o Senhor vê. Revela essa pessoa para mim. Tira as escamas dos meus olhos. Me deixa eu ver as pessoas que estão ao meu redor. Hoje aqui é dia de liberar perdão, é dia de pedir desculpa, é dia de acertar relacionamento. Você vai sair daqui hoje, você vai reparar que nos lugares onde você vai, tem gente que cuida de estacionamento, tem atendente, tem pessoas que são postes e que não vão ser mais postes para você. Elas são pessoas. Se você é chefe, você é líder, você é um profissional, você vai ver que aquelas pessoas não são seus subordinados, seus empregados, são gente. Seus olhos vão ser abertos. É teu irmão e a tua irmã. Que Deus abra os nossos olhos. Amém? Vamos terminar? Mão no peito. Pai, cura nossa alma. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Que possamos enxergar as pessoas como o Senhor as vê. Cura-nos da nossa cegueira, Senhor. Que cada esposa que saia hoje mais apaixonada por seu marido, cada marido mais apaixonado por sua esposa, cada filho mais amoroso com seus pais, cada pai, cada mãe mais carinhoso com seus filhos, que os amigos se abracem, que os amigos se aproximem, que não usemos pessoas para nossa felicidade, mas que possamos ser Cristo vivendo para essas pessoas, servindo a essas pessoas, nos realizando a vida das pessoas e isso nos trazendo realização. Que seja assim, Pai, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Obrigado por nos ouvir. Por isso, nós já te agradecemos. Obrigado por nos curar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso Deus. Maravilhoso. Bom e maravilhoso. Aleluia! Me permito abençoar vocês. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vão em paz. Bênção sobre vocês. Deus abençoe. Até domingo que vem.